Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje é dia 10 de março, quinta-feira, da primeira semana da Quaresma. E a Igreja nos dá uma liturgia da Palavra hoje para meditarmos, que eu espero que nos ajude, porque lembre que estamos no tempo da Quaresma. E a Quaresma é um convite a nos prepararmos para a Páscoa, fazendo jejum, esmola e oração. E hoje a liturgia, de alguma maneira, vai falar da oração, deste gritar a Deus, deste suplicar ao Senhor, de pedir, não? E eu espero que hoje aprendamos um pouco o que é rezar, o que é pedir ao Senhor. Porque a primeira leitura é do livro de Esther, capítulo 4, né? E aí vem, estranhamente, é um versículo só, versículo 17, mas não é, é um versículo subdividido em A, B, C, N, várias letrinhas, mas é o mesmo versículo, só que cumprido, porque é a oração de Esther, suplicando a Deus que a ajude. Por quê? O povo judeu está no exílio e estão debaixo do domínio, na Babilônia, agora sob o governo de Assuero. E o rei Assuero foi ajudado por um judeu, Mardoqueu, que o salvou, enfim. Porém, havia uma rainha, Vasti, que se recusou a ir ao encontro do rei quando o rei pediu, Assuero. E entre o harém que ele tinha, Assuero, ele escolheu uma substituta para Vasti, e Esther. Porém, há um inimigo do povo judeu, que é Amã, e ele conseguiu que o rei assinasse um decreto de extermínio do povo judeu. Porque este é um povo diferente dentro do reino, e era muito complicado, tinha o seu Deus, as suas leis, e ele queria eliminar isto, e até ofereceu dinheiro ao rei, no fundo, para poder conseguir que o rei aprovasse esta lei. E claro, imagina, Mardoqueu avisa a Esther, olha o que aconteceu ao nosso povo, e pediu a intercessão de Esther junto ao rei, já que ela agora no cargo oficial de rainha. Porém, ninguém podia se aproximar ao rei se não fosse convocado. E por isso aqui Esther faz uma oração profunda do coração, da sua angústia, da sua dor, não só dela, de todo o seu povo, pedindo ao Senhor que a ajude quando se apresentar ao rei Assuero, o Senhor mudar o coração dele e escutá-la e atender o seu pedido. Sabemos pelo livro de Esther, quando ela se apresenta, não, diante do rei, ela desmaia, o rei corre até ela, a acode, e olha, usa de benevolência. Esther, muito sabiamente, convida o rei para um jantar na sua casa. E convida também Amã, o inimigo. E o rei, de novo, pergunta para ela o que aconteceu. E, aliás, o rei lhe diz, ainda que fosse metade do meu reino, o que você está querendo, o que você pede, que te angustia, não? Peça o que você quiser. E ela pede a vida dela e do seu povo, porque é um inimigo que quer destruí-los. E aí ele explica que é Amã, com o seu decreto de destruir, de exterminar o povo judeu. E olha, pois Deus escutou a oração de Esther e o povo não é exterminado, e sim o inimigo, Amã, ele é morto. Por que eu estou contando um pouquinho o resumo dessa história? Para que vocês vejam que numa situação de angústia, de dor, de morte, de sofrimento, de que parece que não tem solução, que aí envolve muito dinheiro, muito poder, Amã praticamente subornou o rei, enfim, parece que eu não tenho nada o que fazer. Não temos como mudar essa situação. Esther não estava sendo convocada diante do rei há um tempão. E se o rei não estendesse o cetro
para elas, quando ela se aproximasse, pela lei, ela tinha que ser morta. Então imagina, Esther, aqui é uma oração bonita, pedindo ao Senhor que venha em auxílio, o que ela escutou dos pais dela que ensinaram que Deus vem em socorro daquele que o suplica, daquele que pede. E ela o que pede é que o Senhor intervenha, mude o coração do rei, para que possa de verdade salvar o seu povo, a sua gente. E ela arrisca a própria vida. Poderia ter dado errado a coisa, e ela poderia ter morrido, mas é a mulher que antes reza. E é muito bonito porque também Mardoqueu, que ajudou um pouco e criou Esther, também eleva a Deus uma súplica. Olha, do céu, Deus escutou a oração, tanto de Mardoqueu como de Esther. Por isso é um convite hoje não desanimar. Na nossa angústia, no nosso sofrimento, rezar. É verdade que não, como eu vou dizer, querendo que Deus faça a minha vontade, mas pedindo que Deus haja e me ajude diante de um sofrimento, para que o nome de Deus seja glorificado, para que Deus seja bendito pela ação que Ele faz na nossa vida. Mas Ele está disposto a escutar um coração sincero. Esther não precisava se preocupar, era rainha, tinha palácio, tinha tudo. Poderia ter salvo a própria pele, não. Pensou em todo o seu povo, em toda a sua raça, em toda a sua gente. Por isso espero que nós, de verdade, o Senhor nos ajude a suplicar, a gritar, a não desanimar da oração. Porque é isso que um pouco nos fala o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é do Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 12. Estamos acompanhando um pouquinho o Sermão da Montanha em Mateus. E aqui, Jesus ensina sobre a oração. Porque Jesus diz, pedi vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. O Senhor quer que o seu povo peça. Por quê? Quer ver até que ponto, primeiro este povo sabe pedir. O que é essencial pedir? Escolher bem as palavras, como eu dizia, explicando um pouquinho a oração do Pai Nosso. E não desista. Porque senão, se você desiste logo, então a coisa não era importante. Para que Deus vai atender alguém que não demonstra, eu diria, uma insistência, uma perseverança, como a viúva, que Jesus também ensina um pouquinho, eu diria, naquele evangelho da viúva, que pede a um juiz injusto que faça justiça contra o seu adversário. Esta mulher não arredou o pé, não desistiu, até que o juiz a atendesse. Esse é o cristão, que reza e não desiste. Porque, por exemplo, nesses 2 anos de pandemia, pode ser que muita gente rezou pelo fim da pandemia, como não vinha o fim da pandemia, desanimou, parou de rezar. Então não era sério, não era importante. Mais do que a gente resolver um problema, é Deus perceber que eu reconheço que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, e me dirijo a Ele, e busco a Ele, e suplico a Ele. Não pedi a um governo, a uma autoridade, o meu dinheiro, a minha inteligência, não. Eu vi que a coisa era impossível. Recorro àquele que pode, de fato, ajudar-me, não? Socorrer-me. E insisto, persisto. Porque diz Jesus, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Mas eu insisto. Porque Deus, que é o nosso Pai, está disposto a dar-nos coisas boas. Porque ele diz assim, quem de vós dá ao filho uma pedra quando este pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando este pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, falando de cada um de nós, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Por isso, irmãos, espero que nós de verdade nesta quaresma supliquemos ao Senhor. E o que devemos suplicar? A nossa conversão, a conversão do coração. Do que adianta ganhar este mundo e perder o céu?
Do que adianta Deus me dar saúde? Aí pedimos saúde. Do que me adianta dar dinheiro? Eu não vou levar para o céu. Eu quero a santidade, a conversão, me tornar filho de Deus para participar do céu, da vida com Deus, não perder o amor de Deus, que Ele me faça santo, como Ele é santo. Ou seja, vamos àquilo que é o fundamental. Lembra o pedido de Salomão, a oração que Salomão fez a Deus no templo quando ele inaugurou, né? Quando ele foi eleito rei. Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria para governar este povo. Ainda sou um menino, não sei governar, né? E Deus se agradou da oração de Salomão. Não pediu a morte dos inimigos, vida longa, nem muito dinheiro. Mas como Salomão pediu sabedoria, discernimento para fazer o bem, rejeitar o mal e fazer o bem, Deus lhe deu aquilo que Salomão pediu e ainda deu aquilo que Salomão não pediu. Dinheiro, riqueza, ou seja, o Senhor sabe que precisamos de dinheiro, sem saúde a gente não pode fazer nada, tudo isso Ele sabe. O que Ele quer é ver se a gente de verdade pede para que Ele seja o único Senhor da nossa vida, que o nosso coração seja dEle, que Ele seja Senhor da nossa existência, da nossa vida, e que nós de verdade reconheçamos o Seu senhorio sobre nós, e que nós peçamos pela nossa conversão, pela nossa santidade, e Ele nos fará santo. Por isso não desista. Eu sei que muitos desanimam, caem no pecado, desliza, reza, parece que a coisa vai indo bem, depois cai de novo, e parece que nunca vai mudar, nunca vou parar de ser egoísta, avarento, luxurioso. Não. Pede, bate, insista, reze, suplique ao Senhor. Se é verdade que essas coisas te angustiam, te fazem perder o sono, eu diria, estar escravo de si mesmo, do pecado, da morte, reze hoje ao Senhor, suplique. Ele te dará a graça da santidade. E se tu pede essas coisas boas, o Senhor vê que tu pede algo com inteligência, como Salomão. E talvez Deus te dará aquilo que você não pediu. E nem precisava pedir, porque o Pai sabe do que tendes necessidade, dirá Jesus, antes de lhe pedirdes. Então, se Ele sabe, mas Ele vê que eu sei pedir, que eu sei rezar, que eu sei suplicar e que insisto, Ele me dará até mais daquilo que eu ousei pedir. Eu espero que o Senhor hoje, neste tempo de Quaresma, nos anime a intensificar a oração, a nossa, busca pelo Senhor, né? De verdade, suplicar-lhe misericórdia para a nossa condição pobre, miserável, humana, de gente escrava do pecado, escrava de si mesmo, para que o Senhor faça em nós uma obra maravilhosa e nos torne de fato filhos seus, ainda que adotivo, mas filhos do Pai que está no céu. Que o Senhor de verdade hoje nos escute e atenda hoje os nossos pedidos. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra. Ensina-nos a rezar como convém. Suscita no nosso coração uma oração que te agrade e que possamos pedir sempre aquilo que é fundamental. E não desanimemos de rezar, de suplicar, de recorrer a ti. Isto te pedimos por teu Filho, ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.